professor, meu nome é Felipe, sou um dos integrantes do grupo 3, responsável pela Grécia, um assunto tão extenso, complexo e de extrema importância para a nossa história. Antes de mais nada, precisamos entender que a Grécia, ela foi uma civilização, né, que desenvolveu no sul da Europa, mais precisamente na Península Balcânica, estendendo-se pela Península Peloponeso e passando por diversos locais pelo mar Mediterrâneo. Essa civilização começou a desenvolver-se a partir de 1100 anos antes de Cristo e durou até 146 anos antes de Cristo. Foi quando os romanos dominou tudo. Tradicionalmente, certo? Os historiadores dividiram a história grega em 5 períodos, sendo que apenas 2 foram realmente relevantes. Relevantes por quê? Porque corresponderam o auge da história da civilização grega, que foram o período arcaico e o período clássico. A grande marca dos gregos foi o desenvolvimento da polis, que foi uma cidade-estado, né? Sendo que 2 principais delas foram representadas em um modelo de atuação, que foi a Esparta e a Atenas. Boa noite, professor. Boa noite, senhoras e senhores. Eu vim falar hoje sobre as polis de Esparta e de Atenas. Vou dar início fazendo um breve resumo sobre a cidade de Esparta. Esparta foi uma cidade-estado grega que tinha como principal ser uma polis voltada à questão de guerra e treinamentos rígidos. Toda essa pretensão tinha um motivo: fazer com que o jovem estivesse sempre apto e preparado para a guerra, para o combate, 24 horas por dia. Uma curiosidade é que assim que os bebês eram gerados, nasciam, os cidadãos de Esparta apresentavam ele em praça pública. E se a criança tivesse algum tipo de deficiência, era tratada como aberração, era sacrificada, abandonado. Uma coisa muito abominável hoje em dia. Porém, isso era uma coisa bem comum naquela época. Esses acontecimentos eram normal na cultura espartana. Agora eu vou falar da localização e de quando ela surgiu. A cidade teve origem nas margens do rio Eurotas, situado na Lacônia da Grécia Antiga por volta do século IX. E a cidade era situada numa das melhores partes da Grécia. A agricultura como a sua principal fonte de renda. A cidade de Esparta era uma diarquia, pois possuía 2 reis, um militar e um religioso. E eles tinham também a Jerúsia, que era formada por 28 homens ou anciões por mais de 60 anos. Eles escolhiam 5 homens. Esses cinco homens com mais de 30 anos eram os hoplitas, eles que determinavam o jurídico e o legislativo. De certo modo, eles tinham mais poder do que até o próprio rei. Atenas era conhecida como a cidade da democracia, onde qualquer cidadão tinha o poder, a liberdade de subir na sua classe social. Como a cidade era rodeada por oceanos, era bem fácil, bem comum os comerciantes exportarem suas plantações, seus cultivos. Assim, tinham muitos comerciantes ricos, pessoas que ficavam ricas com o comércio. Porém, eles eram vistos como marginais, analfabetos e sem racionalidade. A sua economia era voltada à pesca e também à agricultura e à venda de alguns escravos. Por mais que Atenas fosse uma cidade democrática, eles acreditavam que as mulheres não poderiam se envolver em questões políticas, apenas sendo reservado para elas as obrigações e os trabalhos de casa, do lar, cuidar dos filhos, da comida, enquanto o marido resolvia as questões políticas que englobavam a cidade. Atenas também era chamada por Cidade dos Filósofos, pois
era a sede da Academia Filosófica de Platão e Aristóteles. Também foi o lugar de nascimento de grandes nomes da filosofia e da democracia, como de Sócrates, de Péricles, o de Sofócles e de muitos outros filósofos famosos e escritores. E o próprio nome da cidade já referia a tudo, já dizia tudo. Atenas, é o que é o nome referente à deusa da sabedoria e da democracia, da justiça, era a grande protetora dos construtores, como os arquitetos, é, e de pessoas que faziam tecidos, roupas, que eram chamados de tecelões. Também não podemos deixar de lado os poetas e os filósofos, que eram de grande importância, né, que fizeram nome na polis. Para concluir, de grosso modo, assim por cima, a cidade de Esparta é a cidade dos guerreiros, da luta, do combate, enquanto a cidade de Atenas é a cidade dos democratas, da justiça e da ordem. Sociedade espartana e a sociedade ateniense. A sociedade espartana era uma sociedade estamental, ou seja, ela tinha uma organização e uma hierarquia rígida. A sociedade espartana era dividida em 3 camadas. A primeira delas eram os esparciatas, que eles eram os descendentes dos dórios, os povos que invadiram o território espartano e dominaram aquele território. Eles eram caracterizados pelo militarismo, né? Desde os 7 anos de idade aos 60 anos eles viviam para a guerra. Aos 7 anos eles eram tirados de suas casas pelo governo espartano e levados para os quartéis, né? Onde eles recebiam um treinamento rígido, muito rígido. Aos 13 anos eles eram obrigados a matar os ilotas, os servos, né? Os escravos. Aos 30 anos eles eram permitidos casarem, porém eles ainda não tinham a liberdade, né, de sair de morar fora dos quartéis. Aos 60 anos eles podiam se aposentar e entrar na gerúsia, né, que era no conselho dos anciões. Eles eram caracterizados também pelo laconismo, que era o falar pouco, somente necessário e mais objetivamente possível. Xenofobia também era uma característica. Eles viam os de fora como eles rejeitavam o que era de fora, os estrangeiros. Só aceitavam os espartanos. Só os esparciatas podiam ter acesso, ter propriedade de terra, né? Eles também possuíam escravos, né? Em média 7 escravos por cada esparciata. E aí a próxima camada seria os periecos. Os periecos, eles eram os homens livres, descendentes dos aqueus, que moravam naquela região antes da invasão dória. Porém, né, depois que os dórios invadiram, eles acabaram se submetendo, né? Alguns viraram homens livres, né, os periecos. Alguns viraram escravos mesmo, os mais rebeldes. Esses periecos, eles, como eu falei já, eles eram homens livres. E eles trabalhavam com comércio, artesanato, todos esses não tinham direito à participação política. E é isso. A próxima camada seria os ilotas. Os ilotas eram escravos, barra servos, que pertenciam ao Estado, e eles eram dados aos esparciatas para fazer os trabalhos mais sujos, vamos dizer assim, trabalhos que não eram feitos pelos esparciatas, né? A agricultura e essas coisas. O papel da mulher na sociedade espartana. A mulher na sociedade espartana, ela tinha um dever de cuidar da casa, cuidar dos filhos, assim como todas as outras sociedades.
dessa época, porém elas tinham mais voz, mais presença, já que nessa época ela tinha direito à herança e como os maridos viviam em guerras, elas que cuidavam das propriedades. Elas também podiam ah, ser comerciantes, né? Trabalhar com comércio, coisa que era totalmente proibido para os esparciatas. Elas também recebiam ah, treinamento militar, né? Já que elas tinham que ser boas mães para os futuros guerreiros. Agora a sociedade ateniense. A sociedade ateniense, na época da oligarquia, na época dos governos, no governo que se concentrava no poder nas mãos dos eupátridas, era dividido em seis camadas. Os eupátridas, né, que eles detinham todo o poder político, eles eram descendentes dos páters, né, os líderes comunitários antes da formação de Atenas. Eles eram chamados de bem-nascidos e eles possuíam grandes propriedades de terras, e essas propriedades de terras eram bem férteis, eram as melhores. Tinham também os demiurgos, né, que eram os comerciantes. Eles não tinham direito a participação política. Os jorgóis, os pequenos proprietários de terra, e os tetas, né, que não tinham posse de terra. Tanto os jorgóis quanto os tetas, eles podiam virar escravos por dívida, né? Os metecos eram os estrangeiros que viviam em Atenas. Eles eram obrigados a pagar tributos para permanecerem em Atenas. Eles não tinham nenhum direito. E os escravos, que podiam ser por dívidas, como eu disse anteriormente, e por guerra. É isso. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a economia da Grécia Antiga, né? Tanto de Esparta como de Atenas. A Esparta, com grande disponibilidade de terra fértil, possuía uma atividade agrícola autossuficiente e comércio restrito. Em Atenas, o espaço geográfico era muito acidentado, forçando uma economia que não fosse baseada apenas no cultivo de grãos. Então, seu comércio, principalmente o marítimo, acabou se desenvolvendo bastante, né? Ou seja, a Grécia tinha uma economia dinâmica. É considerada uma das civilizações da antiguidade que mais se desenvolveu economicamente, né? Cada cidade-estado funcionava de forma autônoma, ou seja, tinha sua própria forma política, administrativa, organização social e até mesmo seus deuses protetores, né? Eram usadas as moedas como prata, bronze e liga de ouro. As moedas de metal, prata, bronze e liga de ouro foi fundamental para dar dinâmica ao comércio, muito utilizada para compra e venda de mercadoria, né? Havia três principais impulsionadores na economia, né? Que foi a agricultura, o artesanato e o comércio marítimo. A agricultura foi a base da economia na Grécia Antiga, apesar de o território ter muitas montanhas. Conforme ele se desenvolvia, começaram a importar alguns produtos. No artesanato, os objetos de cerâmica também foram um grande tema dos artesãos, principalmente na região do mar Mediterrâneo. Já no comércio marítimo, eles já importavam muito trigo, especiarias, vinho e entre vários outros produtos, né? E esse foi um pouquinho da economia da Grécia Antiga. Grego é o nome pelo qual os romanos designavam os helenos, habitantes da antiga Hélade, que ficou conhecida como Grécia. A antiga e clássica civilização grega surgiu em 2000 a.C. e estava dividida em cidades e estados, as polis, que dominavam grandes áreas da margem do Mediterrâneo e do Mar Negro. As duas mais importantes foram Espartas e Atenas. Sua cultura se espalhou pelo mundo, conhecido através das conquistas de Alexandre o Grande e a criação do mundo helênico. Outro fator marcante era sua religião, politeísta e marcada por fortes traços humanísticos em suas divindades. Os deuses possuíam características humanas e de deuses. Os heróis gregos e semideuses
eram filhos de deuses com mortais. Os deuses. Zeus era o deus dos deuses, comandava todos os demais do topo do Monte Olimpo. Além dele, podemos citar Atena, a deusa da guerra, da estratégia, da civilização, da sabedoria, da estratégia em batalhas, das artes, da justiça e da habilidade. Apolo, deus do sol, da beleza, da perfeição, da harmonia, do equilíbrio e da razão. Áteris é a deusa da caça e a protetora das cidades. É a deusa da lua, dos animais selvagens, da região erma, do parto, da virgindade e protetora das meninas. Afrodite é a deusa do amor, do sexo e da beleza corporal. Deméter é a deusa da colheita e da agricultura. Hermes é o mensageiro dos deuses. Hades é o deus do mundo inferior e dos mortos. Ares é o deus da guerra e da matança personificada. E Poseidon, o deus dos mares e dos terremotos. Esses deuses eram olimpianos e vários deles eram filhos de deuses mais antigos, chamados titãs. Dentre os titãs podemos destacar Oceano, o rio que circunda o mundo, e Ápeto, o senhor do oeste, pai de Prometeu, de Atlas, de Pepimeteu, e Febe, a titã da lua, Mnemosine, a memória, e por fim Cronos e Reia, os pais de deuses como Zeus e Hera. De Pepimeteu e Febe, a titã da lua, Mnemosine, a memória, e por fim Cronos e Reia, os pais de deuses como Zeus e Hera. Boa noite. Eu vou falar sobre a cultura da Esparta. A Esparta tinha uma característica marcante, que é o militarismo. E isso fez com que eles permanecessem estáveis por muitos séculos. E o que fez eles permanecerem estáveis por muitos séculos foi 3 características: a xenofobia, chinelasia e o laconismo. Eu vou explicar essas 3 características. A xenofobia eles tinham preconceito contra pessoas de outras localidades, entendeu? Então eles só aceitavam quem era de Esparta e da Grécia. Se, por exemplo, visse um egípcio, suponhamos, eles não aceitavam e colocavam para fora na hora. A chinelasia, eles não permitiam que nenhum estrangeiro tivesse uma estadia lá em Esparta, nem sequer para passar uma noite. E o laconismo é como se fosse tipo assim, para você falar pouco, entendeu? Você falar somente o necessário. Não falar muito assim, entendeu? Falar somente o indispensável. Tipo aquela instrução quando você entra no ônibus. Fale com o motorista somente o indispensável. Era exatamente assim que funcionava esse papo. Boa noite a todos. Eu sou Bárbara Paixão e vou falar um pouco a respeito da política na Grécia. Eu gostaria de iniciar minha fala lembrando, ou trazendo à memória a alegoria da caverna de Platão, ou o mito da caverna de Platão. A alegoria da caverna ela está na República de Platão, no livro 6 e 7,
se não me falha a memória, enfim. Né? Nessa alegoria da caverna, todo mundo se lembra, tal, que o cara tá lá na caverna, e ele sai da caverna, e aí ele vai ver o mundo, e tarará, tarará, e volta e fala para as pessoas não querem sair, todo esse contexto. O que acontece, né? O que Platão quer? De uma maneira muito geral, uma maneira muito ampla, né? O Platão, ele vai falar da necessidade da justiça em si, e ele procura mostrar que a verdade pode ser atingida apenas pelo conhecimento. Então, assim, o Platão, ele vai fazer uma crítica sobre a importância da busca do conhecimento e do abandono dos costumes. O que são esses costumes? Esses costumes é o modus operandi, né? Por que eu estou falando da alegoria da caverna do Platão? Porque justamente nesse período é que vai surgir a política na Grécia. Então, é no século VI a.C., e o que estava acontecendo na Grécia naquela época? Aquela época, o homem ele começa a abandonar o mito, a mitologia e todo o simbolismo, e ele começa a partir da explicação racional da sua existência no mundo. Isso foi um marco fundamental. Os acadêmicos adoram falar essa palavra fundamental. Mas, assim, isso foi um marco primordial, porque ao abandonar o mito, ele começa a tomar rédeas da sua racionalidade e começa a explicar ou reexplicar. É claro que, assim, quando eu falo racionalmente, eu não estou me referindo aqui, e não vou ser nem leviana falando sobre isso, sobre as concepções da racionalidade proposta por Descartes lá na filosofia moderna e tal, de maneira nenhuma. Mas eu posso afirmar que, vamos dizer, que a partir disso, a partir do abandono do mito, e o homem foi para o Logos, ele buscou, foi o pontapé inicial da busca do homem por essa razão, se é que a gente pode chamar assim. Mas voltando a essa época clássica grega, né, nesse período foi o nascimento da polis grega, né, da polis grega e a sociedade ela iniciou o processo de cidades-estados. Então, assim, dois acontecimentos aconteceram, assim, claro, né, gente, de uma maneira muito ampla. Primeiro, foi o aparecimento da classe mercantil, né, que a sociedade passou a ser os grandes navegadores. É uma pena que essas pessoas não revelaram o Brasil, não chegaram para o lado de cá nessa época, enfim. Né? Mas enfim, então foi a classe mercantil. Então, a partir dessa classe mercantil, existiu uma necessidade de uma criação de uma base institucional sólida para essa nova sociedade que surgiu, né? Então, assim, essa solidez social refletiu as reformas políticas iniciadas por Solon, que minha colega já falou, que Carla já falou anteriormente à minha fala. Então, iniciou por Solon e foi adiante até Clístenes, que introduziu as primeiras regras democráticas na Grécia àquela época. É claro que quando a gente fala em democracia, eu não sei vocês, mas assim, a primeira coisa que eu penso realmente é em Platão e Aristóteles, assim, eu não tenho como tirar disso, né? Porque os dois foram de fundamental importância para a construção da nossa sociedade ocidental. Bom, mas voltando a isso, quando essa sociedade começou a se estabelecer, começou a se quebrar os privilégios de uma oligarquia extremamente dominante. Quem eram essas oligarquias? Essas oligarquias eram os reis, os reinados, né? Que tinham, através da violência, da força, né? Chamados de... E aí vocês podem ver, como exemplo, você tem as grandes epopeias, você tem a Ilíada, tem a Odisseia, você tem as tragédias gregas e tal, que vai falar muito e vai demonstrar bastante esse modus operandi. É claro que mesmo que se tratando de literatura, acredito que a literatura ela é uma representação da realidade e as epopeias e as tragédias não deixam de ser isso daí, né? Enfim. Bom, então nesse contexto todo do fim das oligarquias, do mercantilismo e de um pré-início de uma democracia, ela surge como uma possibilidade de se resolver as diferenças por meio de um entendimento mútuo. Então, o que acontece? As leis, elas começavam a primar pela isonomia entre todo mundo. Então, o que acontece? Você não tinha mais a violência monárquica, né? Todo mundo já assistiu algum filme de
sei lá, 300, ou sei, Troia, enfim. Então você vê, independentemente dos amores e das questões extremamente passionais que os gregos eram por isso, né, por causa dos deuses, mas você tem um princípio onde todos poderiam falar. E onde é que esses todos poderiam falar? Eles poderiam falar na Ágora. A Ágora, é claro, gente, quando eu falo na Ágora, que poderia se falar na Ágora, eram apenas restritos ao cidadão. Então, assim, se eu penso em democracia, eu penso em Grécia, eu penso em cidadão, eu não penso, claro, numa democracia nacional, né? Que o cidadão grego não é como a gente é, quer dizer, como a gente acha que é. Que a gente, nessa democracia, a gente não pode ser muita coisa. Mas, enfim, voltando para cá, os gregos, a essa época, você tinha, vamos supor assim, mais ou menos, sei lá, acho que 500 mil de habitantes na Grécia inteira. E quando a gente pensa em Grécia, a gente também não pensa no domínio na Grécia. Então, você tem Grécia, você tem parte do Egito, você tem, enfim, você tem uma série de situação que o domínio grego foi, né? Então, assim, vamos supor, desse 500 mil de habitantes, 300 mil eram escravos, 50 mil eram estrangeiros, o resto era mulher. Resto no sentido assim, a outra parte era mulher, fora crianças e etc e tal. Então, o que acontece? Apenas 10% da população era considerado os cidadãos propriamente ditos, né? Depois o Platão vai falar que esse cidadão, ou de que o filósofo era o que deveria governar a cidade-estado, mas enfim, isso aí é papo para outro dia. Então, enfim, só para resumir, quando a gente fala de democracia ateniense, né, ou democracia grega, eu falo de Atenas porque Atenas é a capital, né, o grande boom da democracia. É bom lembrar que a maior parte da população se achava perdão, excluída desse processo político. Por quê? Porque a grande maioria era dominada por uma pequena minoria. E aí você percebe que o quanto isso, você pensar nessa sociedade grega, como é atual, como a grande maioria da população, por exemplo, nossa, né, que a Constituição brasileira também tem as suas bases fundamentadas, né, na política e na República, né, grega, como nós somos dominados por uma minoria. Então, essa minoria era chamada dos cidadãos gregos, né? Bom, para resumir, a originalidade das cidades gregas se centram justamente na possibilidade de debaterem os problemas de interesse comum em reunião de cidadãos chamadas de assembleias. O que eram essas assembleias? Eu estou falando assim porque eu acho que eu meio que decorei a fala, mas vamos lá. Se chama de assembleia. O que são essas assembleias? Essas assembleias eram essa reunião desses cidadãos, acontecia na Ágora, e nessa Ágora você tinha o princípio da democracia, que é ligado automaticamente ao princípio do diálogo. O que significa dizer isso? Que é o princípio clássico do Platão. É você persuadir, convencer, justificar e explicar. Essas decisões todas que estavam em votação ou não, elas eram todas votadas, eram todas tomadas por consenso, né? Até por isso que os diálogos de Platão ficaram super famosos, enfim. Bom, nesse princípio, eu estou falando do século, retomando ao século, independente dos meus surtos, independente de qualquer coisa, estamos falando aqui do século VI a.C., nesse preciso momento está sendo elaborado um novo ideal de justiça, pelo qual todo cidadão tem direito ao poder. Então, quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte, que antes a ideia do mercantilismo, a ideia dos princípios de democracia, a ideia da ágora e tal, e todas essas coisas interligadas, as decisões eram tomadas apenas pelos monarcas. Quem são esses monarcas? Eles eram os tiranos. Então, você tem, por exemplo, você tem Agamemnon, você tem os grandes reis da antiguidade clássica grega, que foram imortalizados por Homero, ainda bem, que são belíssimos numa epopeia, nas tragédias, mas que na praxis ou na prática deveria ser um inferno para a população, né? Porque eles eram extremamente tiranos, então eles agiam de acordo com a violência. Então, com a democracia e com a questão da política, eles foram retirados, vamos dizer assim, de um poder infinito, do poder herdado
pelos deuses, né? Claro que eu falo de deuses, eu estou falando diretamente de Zeus, de Hera, dos grandes deuses, né? Do grande clã dos deuses da antiguidade clássica grega. Bom, então você tinha na Ágora, voltando um pouquinho, você tinha na Ágora o princípio da democracia, você tinha a questão do diálogo, que foi o que eu falei, de persuadir e tal. Então, a discussão, né, que é a base principal da democracia, ela se passa por esses princípios que eu relatei para você. Então, assim, todos os falantes e os ouvintes, eles têm os mesmos direitos, claro, que aos cidadãos gregos, os cidadãos atenienses, principalmente. Então, assim, a razão que eu acho que é o grande aprendizado, se é que a gente pode falar sobre aprendizado com os gregos, e eu adoro essa cultura grega, a razão ela começa a prevalecer sobre a força. Então, se antes você utilizava os heróis para resolver as suas querelas emocionais, amorosas e de cidades, né? Agora você utiliza a razão. Então, a razão ela está associada diretamente ao pensamento humano e ao pensamento e à busca primordial de uma ideia de construção, de uma ideia de conhecimento. Por isso que eu utilizei primeiramente aquela alegoria da caverna, porque esse homem é o homem que vai sair em busca de um conhecimento e ele quer dividir esse conhecimento com todo mundo. Bom, que eu vou dizer mais? E com isso é inigualável, né? Inegável e não vou dizer inenarrável, mas é bem próxima a isso, a importância que teve o pensamento grego a essa época, né? Claro que em pouco tempo eu não tenho como explicar todas as coisas, mas a busca da racionalidade, o início, o surgimento da democracia, eles são peças fundamentais e de fundamental importância para a construção da nossa civilização ocidental. Bom, infelizmente o tempo é muito curto, mas eu agradeço a todos a atenção e vocês vão ficar agora com cenas do próximo capítulo. Um abraço, obrigada, boa noite.